Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso Chá com Prosa. Hoje é um dia especial aqui nesse encontro, porque a gente tem duas convidadas. A nossa ideia hoje é falar um pouco sobre feminismo e a gente quer ouvir também as suas percepções. Então, a gente vai começar um novo episódio hoje com a Cristina Gandra, com a Nathalie Matsuda, com o Susumu e com o Marcelo. E eu vou apresentar um pouco as nossas convidadas aqui. Espero que esse seja um bate-papo gostoso e representativo, não representativo da nossa realidade, pelo menos, né? A gente gostaria de ouvir também outras realidades aqui que não puderam estar presentes, né? Então, a Cris é uma amiga nossa, também já de bastante tempo nesse caminho com Mindfulness. A Cris é formada em psicologia e mestre em psicologia social pelo FMG. Também é instrutora certificada de Mindfulness aplicada à promoção de saúde pelo Mente Aberta na Unifesp. É facilitadora certificada do Programa para o Desenvolvimento da Compaixão baseado em Mindfulness pelo Instituto Cultivo, no México, e também pelo Mundo Mindfulness no Brasil. Professora de consciência plena com foco na alimentação, tendo recebido o treinamento no programa Mindful Eating Conscious Living, desenvolvido e ministrado por John Shozen-Bass e Charles Wilkins, e é instrutora certificada de Mindfulness para crianças, adolescentes e contexto escolar pela Mindful School. Praticante de meditação desde 2005, já participou também de vários retiros, estudos e práticas meditativas laicas e de escolas budistas tibetano e Theravada. A Cris também é membro da coordenação geral do NUME, Núcleo de Mindfulness, em Belo Horizonte. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada por aceitar esse convite de estar junto com a gente aqui. Obrigada pelo convite, uma honra estar com vocês. Uma maneira apresentando outra maneira, né? Desculpa se eu sumo não ouvi. Não, uma mineira apresentando outra mineira, não é? É, Ah, bom, e vou apresentar um pouco da Nathalie também. A Nathalie, além de ser companheira do Susumo, é mulher branca, cis, bissexual, educadora, artista e cuidadora integrativa, terapeuta consteladora conectiva, é pedagoga sistêmica e co-criadora da Natureza Conectiva. Atua como educadora no programa Curumim, no SESC, há 11 anos, com crianças de 7 a 12 anos. A Nathalie também é bacharel e licenciada em Educação Física na USP, pós-graduada em Teorias e Técnicas para Cuidados Integrativos na Unifesp, pós-graduada em Pedagogia Sistêmica Hellinger pelo Inovare e CUDEC, e passou 4 anos atuando como monitora terapeuta auxiliar e assessora de projetos sociais, sendo parte da equipe do curso de Teorias e Técnicas para Cuidados Integrativos. Então, pessoal, como vocês já conhecem, né, esse nosso podcast, para a gente é uma alegria, assim, é a primeira vez que a gente tem convidados aqui, né? Então, eu queria que a gente pudesse se divertir como a gente fez nos outros, né? Assim, que seja um bate-papo bem informal, como a gente vem fazendo. Então, eu queria começar com uma breve pergunta, assim, né? Feminismo para quê? Para que que isso serve? Por que que isso tem que estar em pauta? E por que que temos aqui mulheres e homens discutindo sobre isso, né? Queria ouvir um pouco de vocês, assim, quando vocês receberam esse convite, o que que passou pela cabeça de vocês, o que que está presente aí, para a gente dar início a essa prosa aqui. a gente vai jogar Joaquim Pô. Posso jogar Joaquim Pode começar aí, Nathalie. Ai, ai. Bom, foi interessante que na outra gravação, né, eu entrei aqui, e aí eu escutei a Vivian falar, e no próximo encontro a gente vai falar sobre feminismo, aí né, isso já Já é um gatilho. É um gatilho. e aí eu falei, né, isso me toca, me afeta, né? Estou, né? E aí a primeira pergunta que eu fiz foi para o Sul, né? E aí, qual vai ser a convidada? Quem vai ser, né, a convidada? E aí ele falou assim: ah, não sei, a gente não sabe, tem uma amiga da Vivian. Eu falei, ela é negra? Aí ele falou, não, acho que não. Eu falei, porque seria importante uma mulher negra estar, né?
E aí a gente foi atrás também, né, para poder ver pessoas, mulheres negras, para poder estarem aqui e não conseguimos, né, um retorno, mas que isso também nos sirva de aprendizagem e ver qual que é o nosso lugar, como que é que a gente pode conversar e dizer e qual é o nosso lugar de fala também, olhando também para os feminismos plurais, né? E aí sempre tem feminismo para quê, né? E feminismo sempre, para mim, né, me vem, parece que é um monstro para muitas pessoas, né? E de fato tem seus movimentos diversos, né? Mas feminismo para a gente poder ser igual em direitos, né? Então, acho que essa é a base para podermos ser iguais em direitos na sociedade que a gente está e olhar para o feminismo é olhar para os nossos automatismos, né? Então, olhando também para o que o CPM, o NUM, né, o Mindfulness traz de olhar para automatismos, né? Como que a gente olha para os automatismos relacionais e os automatismos sociais, olhando para a vida, para como que a gente se relaciona. E muitas vezes a gente não percebe, né, que a gente está sendo, por exemplo, machista, né? E digo a gente, como tudo, mulheres e homens, né? Porque a gente é construído nesse, nesse lugar que traz, por muitas vias, que o homem tem um lugar diferente da mulher. E aí, só de ter isso, a gente vai construindo a partir disso. Então, como que a gente pode desconstruir algumas relações e construir novas relações, entendendo os nossos automatismos, para a gente ser mais humana, para a gente poder ter lugares de fala, lugares de ser. Então, o feminismo está a serviço para ter lugares de ser, de mulheres, né? E também entendo de homens, no sentido de que se os homens se percebem nisso e conhecem também isso, a relação é outra com outros homens. E a gente precisa também, né? As mulheres precisam dos homens que entendam e reconheçam isso, porque são espaços diferentes que às vezes a gente não consegue coabitar. Então, o feminismo está para a gente coabitar de uma forma mais equilibrada, né, e sincera, honesta e que não traga mais dores e feridas. Você sabe que um ponto interessante do que você trouxe, né, Nathalie, me lembrou de uma pesquisa que eu estava lendo, né, sobre a porcentagem de pessoas que acham que existem machismo. Então, 87% das pessoas considera que existe machismo, né, no Brasil. Mas apenas 11% se consideram machistas, né? E assim, eu acho que esse é um dos pontos não só com relação ao machismo e o feminismo, né, mas também com relação ao racismo e outras desigualdades, que a gente não se considerar talvez machista ou não se considerar racista já é um lugar de privilégio, assim, que mostra que a gente às vezes não percebe, mas como que isso está estruturalmente arraigado na nossa cultura, assim, né? Porque são coisas que às vezes a gente não se dá conta, mas que estão ali perpetuando esse machismo, né? Enfim, onde que está esse gap? Quem são essas pessoas machistas? Então, se não sou eu, se não é você, se não é. Então, eu acho que reconhecer que isso que você trouxe no começo, assim, que outros pontos de vista passam despercebidos e que a gente vive um lugar de privilégio, é muito importante, assim, porque senão nega a possibilidade até da gente se questionar, né? O que que eu não estou vendo? Quais são meus pontos cegos? Para mim, privilégio é justamente isso, né? Eu não perceber, eu não ter conhecimento de que algumas coisas estão afetando outras pessoas, porque como não faz parte da minha realidade, eu não vejo. E se a gente não reconhece isso, assim, talvez a gente não vai saber o que está afetando as outras pessoas, porque eu não vivo essa realidade.
mas eu tenho que saber que eu não sou capaz de perceber tudo. Eu acho isso muito importante, assim, né? Então, acho que foi bacana você ter trazido isso, assim, que a gente precisa partir desse lugar que existe machismo estrutural, né? E tem muitas coisas que a gente não vai ver por causa dos nossos pontos cegos, né? Diga, É, Cris. e aí, já para emendar o raciocínio, e aí nesse ponto que eu acho que mindfulness pode ajudar, né? Assim, porque essa observação dos processos internos, e assim, talvez parta desse pressuposto de que eu preciso aprender alguma coisa a mais. Eu acho que a gente tem que ter essa ideia em mente, né? Eu acho que eu preciso aprender alguma coisa para além. Pode ser que eu esteja mesmo vivendo um racismo estrutural, um machismo estrutural, e eu preciso observar isso, né? Talvez tenha que partir de uma intenção, né, de observação. Mas a partir dessa intenção, eu acho que mindfulness vai ajudar bastante a perceber os processos internos, as emoções relacionadas, assim, né? Assim, tem uma certa divisão de categoria de emoção quando a gente observa o gênero, as próprias atitudes mesmo, né? Assim, quando eu sou agressivo, quando eu machuco o outro, as minhas palavras, né? Quando eu firo, quando eu posso ferir as pessoas com as minhas palavras, tal, enfim, uma série de observações de processos internos, como eu me relaciono, como eu vejo o mundo, que eu acho que mindfulness vai super ajudar a descobrir os pontos de como o machismo, o racismo, a desigualdade de classe, enfim, todos os tipos de desequilíbrios sociais nos afetam em nossa subjetividade, né? E aí, respondendo sua pergunta, quando você fez a pergunta, né, sobre o feminismo para quê, porque, como a Nathalie disse, a gente precisa de uma sociedade igualitária em todos os sentidos de categorias, né? Assim, todos eles, né? De raça, gênero, classe social, enfim. É, até entre espécies, né? Assim, a gente precisa pensar nesse momento de crise climática, é fácil, urgente pensar até, inclusive, entre espécies e tal, um olhar menos antropocêntrico, né? Mas, assim, aproveitando que a gente está num ambiente mindful, né? Assim, um ambiente de meditadores e tal, eu vou me dar um direito, né? Vou me dar, assim, vou puxar um pouquinho a sardinha para falar, para diminuir o nível de sofrimento, né? Assim, talvez seja a intenção última, assim, das práticas meditativas, dentro de uma compreensão mais contemplativa, né? Para diminuir o nível de sofrimento de cada indivíduo, sujeito, mulher, né? Assim, e dos homens também, que também sofrem com machismo, e da sociedade de maneira geral, né? Assim, é importante a gente se dar conta de que a gente sofre com essas desigualdades, né? Por mais privilegiado que você seja, né? Uhum. Sim. Desculpa, que eu venho aqui. Não, pode ir, é um bate-papo, Nathalie, pode ir. Me vem aqui muito, porque é isso, o tempo inteiro em processo de relação consigo, nesse questionamento também, né? Nesse autoquestionamento, e aí, a partir do autoquestionamento, partilhar esse questionamento com as pessoas, né? Então, e aí, escutar também os questionamentos de outras pessoas, porque aí é lugar, né? Então, do meu lugar, eu posso, sim, trazer, né, como que eu posso o mindfulness auxiliar, né, mas que não seja, que não é a intenção, né, mas que não seja um remédio, né, mas que seja um movimento para poder encontrar o que está lá dentro. Às vezes sofre um pouquinho mais. Então, assim, a gente se reconhecer como machista e como racista tem um processo. E aí, esse processo, então, como é que é alinhar essas coisas, né? Então, e aí, como é que é a gente fazer com a gente? Isso é o tempo inteiro, né? Isso é um tempo inteiro, assim, de uma forma constante, né? Tem uma autora muito, muito incrível que se chama Grada Quilomba. Ela é artista, né? E ela também tem um livro maravilhoso, que agora eu estou um pouco esquecida com o Covid, mas ela traz exatamente assim, né, quando a gente lê os processos da gente perceber os racismos, né? E aí eu vejo muito também nesse sentido do feminismo, né? Do que a gente reconhece e quer dizer, né? E aí de reconhecer o próprio machismo. E aí tem gente que fala assim, não existe machismo, né?
Então, o que é machismo, né? E feminismo não é o contrário de machismo, né? Então, o machismo, ele surge com esse lugar imposto, trazido do homem como superior, né? Então tem uma inferioridade dos aspectos femininos e das mulheres, consequentemente, né? E aí a gente tem várias questões que emergem disso também, né? A masculinidade tóxica, que está atrelada ao machismo também, né? É, e como reconhecer isso, né? E aí, então, tendo isso posto, porque aí, assim, talvez estejamos num racismo estrutural. Não, não, a gente está. Não, talvez não existe. Talvez esteja num feminismo estrutural. Eu sinto muito, mas não existe talvez. Estamos, né? E aí Uhum. precisa se colocar nesse lugar que estamos, para poder. E aí, só que se colocar nesse lugar que estamos, tem a questão da Vivian. Como é que a gente sai dos nossos privilégios? Então, assim, que lugar que eu moro, quais são as relações que eu tenho, né? E aí, assim, eu me baseio só naquilo que eu vivo, e convivo, ou eu vou além, né? Também em estudos ou em relações, né? Então, por que estamos aqui em três mulheres brancas e dois homens brancos? Homens brancos, né? Que são extremamente sensíveis também, que olham para isso, né? E como que a gente se relaciona nisso? E quais são os âmbitos que a gente consegue também conversar sobre, né? Enfim, vários questionamentos que surgem, né? Eu estava assistindo um vídeo que eu partilhei com o Sul, que é da GNT, que é uma menina, né, que ela traz o mundo não precisa do feminismo. Como que é? Me Me convença convença do do contrário. contrário. E aí é muito interessante, porque como que a gente pode olhar para perspectivas diferentes e também se colocar, né? E aí ir além, né, do nosso umbigo. E o privilégio deixa muito a gente no nosso umbigo e vice-versa, né? Mas aí como que a gente pode estourar essa bolha, reconhecendo os privilégios, indo e falando de alguma maneira também, trazendo presenças, né? E muito interessante, né? Então, assim, feminismo não é o contrário de machismo, o feminismo surge aí. A gente tem histórias, né, da Europa e tudo, então tem um eurocentrismo também nisso, né, que são as sufragistas que trouxeram uma parte da história, né, eu digo, né, as sufragistas, tem até um filme muito interessante na Netflix, né, faço acessar, não sei se está na Netflix ou no Amazon Prime, faço acessar para quem tem privilégios, né? Não está no YouTube para todo mundo, mas que elas reivindicaram esse lugar de voto, né? E tem frases muito interessantes nesse filme. Faz um tempo que eu assisti, eu queria assistir de novo, não consegui nesse momento, mas é isso. A gente dizer e só conversar e trazer para os homens que a gente precisa do nosso lugar naquele momento, e digo um pouco também na atualidade, dependendo da instância da relação, não dava para dizer só. E aí elas dizem assim, a gente precisa agir como eles agem, para poder ter um lugar. E aí elas agiram de forma bem fervorosa e até misândrica, né? Então, misândrica é o que a gente tem um termo misândrico que é de desvalorização do homem, né? A gente tem a misoginia, né? Então, o misógino e a misandria, né? Então, a misandria é a desvalorização do homem, a misoginia é a desvalorização da mulher. Então, o feminismo se pauta bastante nisso, né? Então, assim, a gente tem uma desvalorização do que é tudo feminino e mulher, né? E aí, a partir disso, tem um movimento para isso. Só que, sim, existem mulheres que atuam com a misandria, né? E não é toda feminista
que é assim, né? Mas é reconhecível também porque não é fácil, né? Então, eu não digo que eu esteja nesse lugar para mim, mas eu reconheço esse lugar, né? A necessidade desse lugar, de alguma maneira, né? Então, em periferias, em outros lugares, né? Que talvez sim, ou provavelmente sim, certamente sim, é necessário. Né? Mas não é um rebote, né? Assim, e não é assim. Algumas mulheres trazem que a misandria ela não surge já tipo do ódio, assim, né? Ela surge numa reação à desvalorização da mulher, né? E aí que existem muitos meandros nisso, né? Existe uma vasta diversidade nisso, né? E aí quando eu trago assim também a presença de mulheres negras, né? Então as sufragistas eram brancas da Europa, né? E aí aqui também a gente teve um movimento no Brasil de mulheres brancas que se uniram, né? Então era um grupo que olhava para os direitos das mulheres, né? E aí, Sueli Carneiro, uma grande mulher negra, né, foi lá na unha, porque não tinha computador, foi lá na unha, catalogar com o IBGE quantas eram as mulheres negras do nosso país, né? E aí, assim, um grupo de mulheres brancas estava reivindicando e é, com razão, né, na sua legitimidade, mas cadê as mulheres negras? E quais são as reivindicações das mulheres negras? Né? Então, enquanto tem uma mulher branca que reivindica, eu quero um salário igual ao do homem, né, no ambiente que eu trabalho e tudo, as mulheres negras elas ocupam quais lugares de trabalho, né? Onde que a gente vê as mulheres negras, né? Então, qual é a luta? E como é que a gente pode estar junto nisso? A gente está junto? Não, são lutas diferentes. Por mais que. Por isso que eu acho, né, Nathalie, que tem uma questão, quando a gente fala de igualdade, com a questão do feminismo, eu acho que é mais uma questão de equidade mesmo, sabe? Da gente reconhecer o que que é necessário em cada classe social, em cada raça, porque, né, é uma questão de justiça mesmo, assim. Então, assim, uma mulher negra, talvez ela precise de algo diferente. Talvez não, como você falou. Ela precisa de algo diferente do que eu preciso. Então, a gente precisa incluir tudo isso. Então, não é colocar todo mundo no mesmo, para que todo mundo esteja no mesmo patamar, algumas mulheres vão precisar de mais coisas que outras mulheres, e mais ainda que os homens. Então, acho que isso que é importante, assim, na questão do feminismo, sabe? Por isso que eu também concordo que não é o oposto ao machismo, é a gente olhar o que que é necessário para cada pessoa, para que todas elas possam, como a Cris colocou, né, ter esse sofrimento aliviado, de fato, e possam coexistir de maneira livre, né? E até eu acho que seria interessante, ou assim, eu acho que alguns termos, né, que a gente coloca aqui, é legal que você explicou alguns termos, mas, por exemplo, o que que é masculinidade tóxica? Eu acho que talvez as pessoas que estejam nos ouvindo nem sabem, são termos que circulam no ambiente feminino, às vezes, né, assim, ou em outros ambientes que não, né, no padrão, assim. Então é legal a gente falar sobre isso. E também eu queria ouvir do Sussumi e do Marcelo o que que eles acham sobre isso, né? O que está passando na cabeça deles aí? Como é que foi estar aqui discutindo com a gente? Porque eu imagino que também seja um lugar um pouco desconfortável, né? Assim, de falar sobre esse tema com mulheres, assim. Mas, enfim, queria ouvir de vocês também. Oh, muito bom. Quer falar um pouquinho sobre Não. masculinidade tóxica? Vocês podem falar. O que que É, vocês entendem de tóxico? É bom. Estamos aqui para aprender junto, né? E é isso, né? Que a gente se coloque para aprender. E eu quero aprender muito. antes disso, eu vou colocar algo que me vem, né? Acho que a Cris coloca algo que talvez ressoe, assim, para quem tá ouvindo. É, ah, talvez até nosso interesse sobre esse tema possa partir de uma intenção que a gente tem, né? Se a gente está num lugar de privilégio, talvez a gente nem tenha interesse nesse tema aí.
Pô, bom, isso não me toca, eu não quero gastar energia nisso, né? Ou meu tempo com esse assunto. Para que eu vou me dedicar a isso, né? Então, eu faço um convite aqui, e isso eu faço por experiência própria, né? Eu convido a cada pessoa, e eu mesmo, a revisitar a minha própria vida e perceber se em algum momento eu já me senti injustiçado. Pessoa, pode ser qualquer coisa que seja, assim, tipo, alguém entrou na fila que eu tava na minha frente e não falou nada e não justificou nada. É uma injustiça que eu sinto. Será que eu já me senti injustiçado na minha vida em algum momento? Como que é se sentir injustiçado? Injustiçado. Como que você se sente? O que te motiva a agir naquele momento que você se sente injustiçado? E isso me toca profundamente. É visceral se sentir injustiçado. Então eu sinto que esse tema, assim, não sei se, assim, é uma questão de privilégios ou não, mas acho que todo ser humano já se sentiu injustiçado. Então, esse tema é sensível a todo ser humano, assim. Hoje eu sinto isso. Ontem, ontem na verdade, eu não me dedico ao feminismo, aos estudos, ao ativismo, eu não me dedico a isso. Mas hoje, ao perceber o quanto a injustiça me toca, talvez eu ouso ter essa pretensão de, nossa, o que será que as mulheres feministas, os homens que vivem essa sociedade que muitas vezes cria estruturas injustas, está reproduzindo a todo momento? Isso me toca profundamente. Eu estou reproduzindo estruturas injustas para as pessoas. Então, esse tema é caro para mim. Olha da onde vem a minha motivação. É visceral, é de um princípio. E isso é mais profundo do que eu imagino, assim. Então, só que a gente passa a vida e nem percebe a ligação minha, assim, feminismo para quê, né? Para mim é muito preciso, né, a falar da Cris também sobre o sofrimento. A gente numa sociedade injusta é reprodutor de sofrimentos a todo momento. E não só de quem está sendo injustiçado, mas de todos os outros. É um ciclo. Eu enxergo assim, mesmo de forma parcial, né? Nossa, o que que eu estou fazendo, né? E isso cai no automatismo, como a Nathalie falou. É um automático que eu estou lá só reproduzindo. De Ô, rela- Sussu, só me dá um tempo aqui, só para fazer um parênteses antes de você concluir, porque isso é tão interessante, né? Nesse processo da injustiça, às vezes, como isso é visceral, isso promove na gente uma raiva, alguma coisa, né? Às vezes a nossa intenção é oprimir o outro, então eu quero assumir esse lugar de opressão, né? E isso é muito doentio, assim. Então eu acho que é tão interessante a gente se dar conta disso, né? Disso que você está falando, assim, como que eu reproduzo isso e aí, juntando com o que a Cris trouxe, qual que é a minha intenção, assim, como que eu quero agir de forma não para assumir aquele lugar e continuar oprimindo, né? Mas eu só quis trazer esse parênteses na sua fala, porque é algo que me passou pela cabeça aqui. Desculpa, pode continuar a sua fala, assim, eu acho. Se o outro passa na minha frente na fila, eu também posso passar lá. E daí eu viro o outro, né?
É uma dinâmica, e isso acontece rapidinho, né? Assim, sem a gente perceber, a gente já tá lá. Então, é, é algo, para mim, muito tocante. E muito novo também. Vê que a minha conversa com a Nathalie aqui é Não sei se o Marcelo quer colocar alguma coisa. Eu acho que é muito legal ouvir vocês, né? Ah, a primeira coisa que me vem na cabeça é que quando a gente está na ilha, a gente não consegue ver a ilha, né? É impossível. E, na minha opinião, a única maneira desse tema que eu acho que é tão importante, assim como outros, eu acho que a fala do veganismo é importante, né? A fala sobre a obesidade, sobre o que beleza e sobre todo tipo de preconceito, racismo e até separação, né? Qualquer tipo. Eu acho que o ponto é muito difícil você poder enxergar aquilo que você não conhece. Então você só reproduz. É impossível. Se eu fizer uma piada, né, isso é uma coisa que eu sempre falo, se eu fizesse uma piada que eu cresci ouvindo os Trapalhões fazendo no horário nobre, a minha carreira acaba hoje. Assim, mas eu criei, fui criado vendo isso. Como algo normal, natural e todo mundo ria, né? Vocês vão lembrar que como que era aquele ator comediante negro, né? Como que era o nome dele? Que era bem esguio, bem alto e Vera Verão, sabe? Vera Verão, né, a expressão artística dele a vida toda foi ser motivo de algum tipo de chacota, por ser negro, grande e gay. Então, agora a gente tem que tomar cuidado quando a gente toca nas dores, porque sempre parece que a minha dor é maior do que a do outro, sempre parece, né? Eu vi eu estava conversando com uma moça, eu não lembro aonde, ela era uma alemã grande, alta, e ela falou que estava no museu que estava tendo uma exposição sobre o que os negros viveram, né? E ela fala que no final ela fala, nossa, isso é horrível, isso foi muito pesado. E aí um negro pega e começa a xingar ela. Ela falando disso. E o negro, não, mas você não tem ideia de como é ser negro, né? Então a dor é algo muito complexo. E as pessoas vão pegar e vão chamar a dor, né? Então, por exemplo, quem vem de uma realidade muito pobre, sendo branco ou negro, vai falar, tipo, qual é a dor da pobreza. Eu acho que esse ponto que o Susumu trouxe, ele é muito importante. E eu costumo dizer que isso é bastante polêmico. Eu acho que a gente tem que aprender a cuidar, né, do agredido e do agressor. Porque, na minha opinião, assim como Sócrates diz, só se faz a maldade por ignorância, não por sapiência. Né? De certa forma, a pessoa está tentando proteger aquilo que conhece e por aí vai. Eu acho que é por isso que é tão importante o diálogo para poder clarear, né? Enquanto eu não enxergo, eu não sei. E aquilo me parece a verdade. Agora, se eu encaro como certo e errado, eu estou caindo no mesmo erro do outro que está fazendo, né? Isso não exclui que há um ponto pensando em evolução, em desenvolvimento, em não dor, em cuidado, né? Há algo a ser discutido e ensinado e aprendido. Mas a gente tem que tomar cuidado porque é uma linha muito tênue para eu não cair na onde eu estou, né? Eu sou vegetariano e eu já escutei de veganos virando para mim falando assim: "Ah, você está no caminho certo", como se eu tivesse errado. Ou então todo mundo que está comendo carne está o quê? Sabe? Como todo mundo sabe, eu adoro estudar religião, mas quando já me perguntaram qual é a minha religião e eu falei, não sei, ou todas ou nada, a pessoa fala, sem religião vai para o inferno, né? Então, eu acho que isso explica essa pesquisa que você trouxe, sabe, Vivian, das porcentagens. Porque eu não tenho como nomear aquilo que eu não conheço. E se eu partir só do apontar, isso gera atrito, gera raiva, né? Gera. Eu acho que todas as expressões são importantes, até as mais raivosas são importantes, né? É aquele exemplo que eu sempre dou.
Che Guevara foi importante naquele lugar que ele estava, mas se ele fosse tentar liberar a Índia, ele seria massacrado. Gandhi, se ele fosse tentar liberar Cuba, ele seria massacrado. Então, acho que todas as expressões são importantes, principalmente quando há vontade e entendimento. Então, acho que o meu ponto aqui é o entendimento, porque isso que a gente está falando, dessa sociedade injusta, ela começa no olhar de tudo. No alto, no mais inteligente, no mais forte, no mais belo, e isso, o final disso é culminar na separação. Sempre vai ser. Então, é uma estrutura humana que a gente deveria tentar prezar esse entendimento do outro, a dor do outro. E, eu acho que, infelizmente, eu sei o quanto é difícil falar isso e pesado falar isso, mas muitas vezes o agressor nem sabe que ele é agressor. Isso não exclui a culpa, não exclui o erro, não exclui algo que tem que ser apontuado. Mas, é, como psicólogo comportamental, se eu tivesse nascido na Índia, a chance de eu ser hindu era enorme. Se eu tivesse nascido em Goiás, a chance de eu gostar de sertanejo era enorme, né? Então, eu tive boas pessoas, tive bons mestres, tive algumas habilidades genéticas que a vida tenha me dado, sabe? Tanto minha habilidade matemática é baixa, mas de comportamento humano é um pouco mais alta. Mas tiveram pessoas que me ajudaram nisso. Então, na minha opinião, a ideia do cuidado e sabe, do cuidar. A ignorância é como um leão. Um leão não mata porque ele está com raiva da pessoa. É porque ou ele considera como instinto ou pela fome. E eu acho que a ignorância ela está aí no mesmo ponto, né? Eu tenho que cuidar da ignorância. E eu só posso cuidar da ignorância através do entendimento e do amor. Porque senão eu estou criando a mesma coisa, como a gente já viu muito na história, sabe? Mas não sei. Eu queria voltar um pouquinho à fala do Sussum. A Vivi me apresentou como fez a apresentação, né? Mas assim, ela não falou que eu fui aluna de vocês três, né? Então é uma honra estar aqui para mim, assim. Quando eu escuto vocês três, eu fico me lembrando assim de algumas coisas que me tocaram na formação e tal, enfim. Cada um de vocês é muito especial para mim. Mas enfim, como a gente tem o tempo, né, assim, teve uma fala específica teve uma fala do Susumo que aí eu me lembrei assim, né, assim, já tem um tempo que a gente não se encontra, né, assim, agora talvez a gente se encontre agora depois da pandemia, né, marcar uma viagem, quem sabe se o Susumo está levando com a gente no próximo Mais História. Mas enfim, aí eu me lembrei assim dessa forma pedagógica do Susumo de trazer a gente para dentro, assim. O Susumo tem um tempo que traz a gente para dentro. Aí eu falei, Susumo faz isso mesmo. Isso é muito interessante. Então, esse convite que ele faz, assim, né, cara, seja você homem ou mulher, de. Vamos partir do pressuposto que você já sofreu algum tipo de injustiça, porque a gente parte de um lugar comum para pensar qual que é a dor de se sentir num lugar inferiorizado, porque esse lugar todo mundo algum dia pode ter sentido, por mais privilégio que você tenha, sei, talvez esse lugar assim, de se sentir inferiorizado ou injustiçado, talvez você tenha sentido isso em algum momento, talvez acessando isso, essa dor, essa emoção, esse lugar, talvez seja mais empático, mais compreensível pensar nas categorias, né, que vem a partir disso e que talvez você não faça parte delas, que é uma preocupação da Nathalie que é muito justa, assim, né? E aí, enfim, eu só queria sublinhar isso, porque eu achei isso muito interessante, assim, porque enfim, é um chamado para uma responsabilização, eu sinto isso, é um chamado para uma responsabilização, né? Olha, você não está sentindo essa dor específica pelo fato de você não ser mulher, e aí eu falo como, aí abrindo o pai, eu falo como mulher e falo assim, dói mesmo, tá, gente? Avisando aqui, ó. Vocês que não vivem nessa categoria, dói mesmo, tá? Aí fechando parênteses. Então, né, fazendo esse convite, assim, mesmo que você não viva nessa categoria, vamos pensar que de repente você pode partir desse ponto de dor para poder simpatizar e simpatizar com isso e criar uma intenção de estar mais atento, né? Assim, eu entendo essa fala do Marcelo, assim, de ampliar o contexto e buscar uma postura sem julgamento, porque eu acho que a gente precisa mesmo, assim, de ter uma postura assim,
que é um pouco que a Nathalie fala, né? Assim, então a gente sai do feminismo, a gente sai do machismo, a gente vai criar uma postura sexista dizendo assim, homem não serve para nada, né? Vamos criar um mundo só de mulheres e mato. Não, a ideia não é essa. A ideia é criar um mundo harmônico. Para que isso possa acontecer, enfim, eu sei que essa fala pode ser polêmica, porque, né, estou abrindo muitos parênteses aqui, eu sei, porque a Nathalie até colocou sobre a necessidade de ter mesmo, de legitimar essa postura de raiva, né, de algumas mulheres em relação aos homens e tal. Mas, enfim, para não. Mas. Ai, agora eu me embolei demais. Mas, enfim, acho bonito isso que o Sussum fala. Entendo o Marcelo, essa postura dele, assim, de querer ampliar, para a gente não ter uma postura de julgamento, né? Assim, para a gente conseguir acessar os homens e que eles cheguem, porque eles também sofrem pelo machismo. Não é só a mulher que sofre, eles também sofrem pelo machismo. Mas não é, mas assim, é necessário que a gente tenha um olhar. Eu entendo dessa forma, eu não acho que a minha fala representa todas as formas de entendimento, é só a forma como eu entendo e queria frisar isso. Mas eu entendo que é necessário que a gente tenha um olhar sobre as especificidades de sofrimento de cada categoria, entende? Porque, assim, quando eu sou mulher, olha só, quando eu sou mulher e eu entro numa reunião que tem homens, eu não vou ser tão bem ouvida qual vocês são. É tipo isso, me dá muita raiva, gente, vocês não tem noção, entendeu? Assim, porque eu já entro na reunião sabendo que para mim vai ser mais difícil se eu, sabe assim. Aí, enfim, tem várias coisas. A questão da sexualidade feminina é uma pauta muito específica, a questão da mulher no trabalho. Eu me atrasei para a reunião porque eu estava na reunião da escola das minhas filhas, então tem a questão dos trabalhos reprodutivos, que para a mulher ainda pesa muito mais, sabe assim, conciliar trabalho profissional e trabalhos reprodutivos, para a mulher pesa ainda muito mais, por mais que a gente tenha avançado. Ou seja, tem coisas que são específicas da categoria do feminismo, tem coisas que são específicas da categoria do racismo, e aí, enfim, só para simplificar, só para concluir esse olhar que o Sussum chama assim de vamos voltar para essa injustiça e talvez a gente consiga partir dessa dor que eu sinto para poder ampliar isso, para pensar as diferentes categorias e ser empático e criar intenção de através de todas as ferramentas que a gente pode ter, mas eu vou insistir nisso, mindfulness me ajuda muito. Mindfulness, mindful eating, compaixão me ajudam muito a ter um olhar atento sobre esses privilégios que eu tenho e sobre as dores que eu sofro enquanto mulher. Então, enfim, não sei se eu... Eu acho que é importante trazer visibilidade para alguns dos sofrimentos, né, que a gente traz, porque é isso. Eu acho que, sim, é importante ser empático com todas as esferas, né, o homem com a mulher, com o gay, com as pessoas negras, mas é importante a gente entender que, assim, eu posso ser empático, mas isso que você falou, Cris, dói, né, estar nesse outro lugar e é algo que não, por exemplo, eu participo de vários grupos de mães, né, que me ajudam demais agora, assim, nesse processo e eu falo que dói muito mais agora que eu sou mãe, né, porque, assim, gente, tem coisas que você não consegue. Ó, eu não esqueço do caso da prefeita lá de Palmas, passou até no Fantástico ano passado. Eu acho que eu estava no começo do puerpério e ela também ganhou o bebê. E como é estatutário, né? Prefeito é um cargo estatutário. Não estava previsto no estatuto licença maternidade para a prefeita. Ela ganhou o neném e teve que trabalhar daí 2 dias, porque ela teve a licença da cirurgia. Como assim, gente? Uma mulher. Assim, eu olhei para aquilo e falei assim: eu não consigo imaginar. Eu não sabia nem que horas que era, se era noite, se era dia. Assim, é o tipo de coisa. E você tendo que trabalhar assim, na gestão de uma cidade, eu vejo assim, é algo que não passa. Por que que não estava no estatuto? Porque nenhuma mulher nunca tinha assumido aquele lugar. Provavelmente o estatuto teve que ser revisto depois disso. Então, assim, são dores que não passam percebidos mesmo. Então, assim, a gente precisa entender isso, sabe? Assim, imagina, aí o que ela fez? Mostrou lá no Fantástico. Ela teve que criar um quarto para criança. Você imagina isso? Assim, é impensável algo assim, sabe? Por exemplo, no grupo de mães, chegou, as mulheres reclamam lá, né? Falam das suas dores, é um espaço que a gente consegue não só falar disso, mas também se ajudar, né? Mas uma delas falou que o marido falou com ela assim, que eu participo igualmente, a única diferença entre eu e você é que você amamenta e eu não consigo amamentar.
como assim você só amamentar? Não é só amamentar, é algo assim. É você abrir mão das suas horas, da hora que você quer, das suas vontades, para estar em prol daquela criança na hora que ela precisa, né? É você sair na rua e não saber se seu leite vai vazar ou não, e sujar sua roupa toda. São coisas assim muito que não passam na cabeça de um homem. Então, assim, não é só sobre a diferença que eu tenho é amamentar ou não. A mulher que se preocupa normalmente, né, com, sei lá, todo o esquema vacinal, vai fazer tudo isso, qual escola que eu vou levar, eu vou estar na escola. Não é que os homens não façam, mas é que ainda que eles fazem, muitas vezes eles fazem porque as mulheres reclamam, né, assim, elas, então, assim, é, você ter que trazer visibilidade para uma responsabilidade que deveria ser igualmente compartilhada, já é uma carga muito grande, né? Então, assim, por isso que, às vezes, essas expressões de raiva na militância são muito importantes, porque se não for assim, elas não vão ser ouvidas, né? A gente pode ver isso, por exemplo, Nelson Mandela, né? A gente vê em outros exemplos de militância que isso foi importante, porque ou você faz isso, ou você vai continuar não sendo ouvida. Se essa mulher, né, se essa prefeita de Palmas não tivesse trazido isso publicamente, como que isso ia ficar disponível? Não ia, porque ela ia ter que se virar lá no seu gabinete, lá com a criança, enfim. E eu estou trazendo isso porque isso é o que está presente para mim agora, né? Mas se a gente traz visibilidade para como que. Vamos trazer um sofrimento masculino, então. Aí vocês me falam se isso pode ser um sofrimento, né? Eu acho que um simples fato de um homem não poder se expressar emocionalmente como ele poderia, já é um sofrimento enorme, assim, né? Você ter que ter um estereótipo masculino, de ter que ser a pessoa que toma a frente sempre, ou que não pode expressar suas emoções, ou que não pode chorar, enfim, ou que não pode ser sensível, isso, ou que tem que ter determinado físico. Isso é um sofrimento. Então, eu acho que o feminismo ele traz sofrimento, ó, o machismo ele traz sofrimento para todas as esferas, assim, né? Ainda que a gente não esteja consciente disso, né? E que leva ao feminismo também, né? Esse machismo, né? Essa postura de ter que ser forte, ter que ser isso, ter que não sei o quê, de não poder chorar, ele acaba sendo excludente, né? Porque ele tira o valor de outras qualidades humanas, como sensibilidade, Exatamente. como escuta e etc., vê como errado. Né? Então, a gente vê no mundo corporativo, muitas vezes, as mulheres, na verdade, elas querem se masculinizar, né? Eu acho que em cima do que a Cris pegou e falou, e sendo que, na verdade, essa não seria a saída, Eu não sei se né? elas querem ou se elas são Elas impostas são a ter que. obrigadas, às vezes são É, obrigadas, sem dúvida, sem dúvida. Mas o que eu falo quer é no sentido do tipo, muitas vezes é visto como qualidade, a qualidade ideal para um bom líder, né? E eu acho que isso tá bem errado. Mas eu acho que de uma maneira meio prática, eu acho que juntando tudo que a gente trouxe aqui, é, primeiro que é uma dificuldade, é muito difícil você fazer enxergar quem não enxerga, quem não tem olho. É muito difícil, né? É como ficar gritando, apontando para o céu e falar assim, ó, o céu é azul, você não vê, é tão lógico, é tão claro, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que existem vários níveis de maneiras de se ajudar e ser eficiente, né? Então, por exemplo, eu acho que quem é sensível à causa, sim, tem que fazer a militância, tem que ir lá, mas eu acho, na minha opinião, tem que tomar um certo cuidado com a agressividade, apesar de mesmo com a agressividade ser importante em alguns meios, né? A gente sabe pela história humana que muitas coisas só se tornaram visíveis por um certo nível de agressividade, como isso, né? Já que eu não tenho o direito de pegar a minha licença maternidade, vou para cima, vou falar com o Fantástico, vou isso, e foi importante. Na história a gente tem muitos casos assim. É que é até uma energia um pouco perigosa. Então, na minha opinião, o que a gente precisa é o quê? Sim, a gente precisa da militância, a gente precisa da conversa, a gente precisa do entendimento. Eu acho que precisamos votar em pessoas que consigam enxergar isso, né, para aumentar a visibilidade, aumentar o olhar, porque não adianta só a gente partir de isso está certo, isso está errado, ou as pessoas deveriam enxergar porque é muito claro. Porque não é claro, não é o exercício, né, que é um exercício incrível da gente tentar se conectar pela dor, ele é poderosíssimo, né, porque ele leva essa relação compassiva e ela é a base da compaixão. Mas é muito complicado porque as pessoas elas tendem a pegar e falar sobre a dor delas e elas tendem a falar que a dor delas é maior, né? Então, sabe,
e quando não é a dor do feminismo, mas a pessoa pode falar assim, pô, mas e ser pobre? E se você não tem, se você não consegue, sabe? E por aí vai, sabe? E, e é uma dor também. Então, eu acho que tentar trazer luz, tentar educar as crianças, políticas públicas, eu acho que é a única saída, na minha opinião. Não sei o que vocês acham. Sei que a Nathalie quer falar, mas vou complementar que uma grande forma de militância, né, é esse convite que eu fiz até, né, uma militância interna. O que que eu posso fazer diante disso, a cada momento? E, na verdade, acho que a gente está falando muito, eu vejo muito como a natureza, né? A gente teve um período de uma era matriarcal, estamos numa era muito patriarcal, né? Que reproduz muitos comportamentos e valores, o chamado estrutural aí. Eu diria que todos somos machistas, num sentido, por estar vivendo nessa Uhum. época patriarcal, Uhum. né? De alguma forma. Se eu não tenho consciência disso, é uma coisa. Eu diria que tá dentro de mim isso. É impossível de eu tirar isso dentro de mim. E eu sempre vou escorregar. Mas o que que eu posso fazer com isso? Reconhecer que eu estou nessa era e perceber o quanto isso, sim, traz sofrimento para mim, primeiro, e o quanto isso eu sou tocado ao presenciar o sofrimento dos outros também, né? Isso traz sofrimento para mim e traz sofrimento para muita gente. Reproduzir isso. E daí, o que que eu posso fazer com isso? Eu, na relação com a Nathalie, tá? Eu, na relação com todas as pessoas, né? Na relação de trabalho. Qual que é a minha atitude que reproduz uma valorização de uma masculinidade, seja toque. E daí eu vou jogar além ainda, vou jogar um pouquinho que eu sei que a gente está terminando já. Outro dia a Nathalie me perguntou assim, você já viu, tipo, uma empregada doméstica homem? Você nem fala, né, empregada doméstica. De fato, não é muito comum, né? Eu nunca vi, né? Sim. E me veio perguntar para a Nathalie assim, mas você já viu um funcionário da engenharia civil mulher? Pois é. Então, de repente tem também, né? Às vezes tem. Então nós temos diferenças, qualidades, e temos coisas em comum, né? Mas como que está a valorização das nossas singularidades na harmonia, na relação, né? De uma, de uma relação, pode ser equitativa, assim, né? De lugares e papéis, funções. Bom, essa discussão não tem fim. Uhum. Eu queria só trazer, acho que esse olhar é interessante, né? Que de fato traz, né? A mulher vai para o lar, o homem para a construção, e aí a gente não quer se igualar a homens, a gente quer se igualar em direitos e oportunidades. Essa é a diferença, né? E aí tem essa questão de, sim, o agressor, a agressora, porque aí, né? As pessoas agressoras, elas possivelmente não saibam, e é difícil a gente se reconhecer como agressor, como agressora. E então, se a gente sabe disso, o que que a gente está realizando, né? Cada um da sua maneira. E militância não quer dizer que só, porque quando a gente fala a palavra militância, vem o ativismo lá, a reivindicação, essa força mais raivosa, talvez, não sei, né? Isso é um preconceito também, né? Então, como que a gente, no nosso lugar, está militando? Né? E militando porque a gente reconhece esses sofrimentos e reconhece também
que os sofrimentos têm intersecções. Tem gente que tem vários sofrimentos interseccionados, né? E aí, o que que a gente faz com isso? Ah, mas aí a gente vai salvar o mundo. Não, não quero salvar o mundo. Eu estou percebendo, enquanto ser humano, como que eu posso ser e estar junto, reconhecendo que outra pessoa também sofre, né? E aí, se ela sofre por alguma coisa que eu estou realizando, eu preciso me ver, né? E aí, tem gente que vai reconhecer e se ver com compaixão, com amor, muito interessante, sim, isso, e que tenham bastante pessoas que estejam nesse lugar para realizar isso. E tem gente que não, que vai reconhecer isso na porrada, né? E aí, como que a gente pode também estar percebendo essas presenças que elas são importantes, né? E que eu não julgo, não julgo nesse sentido assim, você está fazendo errado, né? Porque eu preciso me ver primeiro. E aí eu posso também conversar e aprender com isso, né? E aprender com essa postura dessa outra pessoa. Eu preciso aprender com posturas que são mais agressivas também, e eu preciso aprender como me colocar diante dessas posturas. E aí a gente está na vida para viver e aprender e se permitir errar, né? Como que é se permitir errar? Mas não ficar na justificativa de que todo mundo erra, né? Então, e aí assim, então essa fala, né, da questão de se responsabilizar, de se perceber o seu lugar, né? Então, perceber a relação com o outro, tudo, como que é a gente aqui na vida, como é que é vocês no CPM, como é que é vocês no NUME, né? Como é que é esse olhar do próprio CPM para essa questão? Eu sei que existem tantas outras que são muito importantes, tais quais, mas essa é de fato uma questão também importante que precisa ser colocada. Então, quantas são as mulheres que fazem os cursos? Elas são de que classe social? Quantas mulheres negras? Quantas mulheres trans realizam cursos de mindfulness, né? Tanto o programa de qualidade de vida quanto formações. Quais são as perspectivas e movimentos dos núcleos que realizam isso de acessibilidade para essas pessoas poderem ocupar também esses lugares, né? Se há essa sensibilidade, né? Se há essa percepção e se é afetado por isso, né? Na humanidade, né? Porque, de fato, qual é o movimento que oportuniza para poder ter lugares no mundo de forma equidade, né? Mais numa equidade, né? Em direitos iguais, né? O que que a gente está fazendo na vida para poder colaborar com isso em várias instâncias, né? A gente está acabando, eu vou tentar ser bem breve. Que a Nathalie fala isso, assim, acho que não dá para a gente deixar de falar, assim, que a gente está falando de feminismo, a gente está falando de feminismo dentro de um grupo de professores de mindfulness. Então, a gente precisa falar de. Eu sinto a necessidade de falar um pouquinho de mindfulness. E isso que a Nathalie coloca é muito importante, porque o que eu sinto é que tem um movimento do mindfulness engajado, né? Tem vários professores que estão tentando pensar sobre isso, assim. A gente não tem resposta. Mindfulness parte de um lugar de muito privilégio, dentro de uma universidade dos Estados Unidos. E aí, quando ela vem para cá, ela vem muito cara, ela vem para lugares muito privilegiados, enfim, para pessoas que de fato são pessoas que fazem parte de uma elite, assim, né? Assim, elite não é uma palavra boa, mas pessoas que têm dinheiro para poder pagar, enfim, que têm mais acessos, digamos assim. E aí a gente tem, de fato, uma representatividade muito, muito que deixa muito a desejar dentro do universo de mindfulness aqui no Brasil. Existe todo um movimento. O que eu percebo existem muitos professores pensando como resolver esse problema, mas ainda podemos dizer que a gente ainda acaba reproduzindo, que acho que é isso que a gente está falando, né? Como que a gente reproduz as estruturas, acaba que o universo de mindfulness acaba ainda reproduzindo as desigualdades sociais dentro do próprio meio, mas a gente está tentando se responsabilizar por isso e criar novos caminhos, mas
não é simples, não é fácil, enfim. Mas, e aí, tentando ser breve de novo, mas eu percebo 3 caminhos interessantes, é o que eu já percebi em Mindfulness. O primeiro, o próprio Mindfulness, para que a gente consiga perceber, dentro do próprio exercício que Mindfulness nos chama, da observação da subjetividade. Então, assim, isso que o Sumo fala, isso que a gente está falando, né, juntos aqui. Como que eu, na minha subjetividade, percebo o machismo ou o patriarcado atuando. Por exemplo, eu, enquanto mulher, posso perceber, por exemplo, que existe uma menos-valia, que existe um excesso de responsabilidade, que existe uma autocrítica muito elevada, enfim, tem várias questões que estão subjetivas e que vêm de uma estrutura machista e que isso chega em mim como uma mudança subjetiva. Acho que Mindfulness ajuda nisso e vai ajudar os homens também a perceber-se nesse sentido. Não queria deixar de falar de Mindful Eating, porque eu acho que Mindful Eating é revolucionário. Mindful Eating propõe uma nova forma de olhar para o corpo, para além da estética. Isso para mulher, gente, assim, é comovente ver as mulheres no grupo de Mindful Eating. É comovente. Como elas se dão conta e sentem que elas podem voltar para o corpo e amar o próprio corpo. Isso é muito bonito. E dentro de toda a estrutura do patriarcado, de tudo que é imposto para o corpo feminino, a mulher poder voltar para o corpo com um olhar amoroso para o corpo, sem pressão estética ou diminuindo a pressão estética. Isso é lindo, é libertador, é revolucionário. E a gente não precisa inventar a roda, né? Assim, porque existe um trabalho da Krishnaf, agora com a autocompaixão feroz, que está definindo alguns percursos de pensar aí a autocompaixão e a compaixão de uma maneira a pensar os movimentos sociais, inclusive o feminismo. Então, existe essa discussão já no meio de Mindfulness acontecendo, e eu queria deixar isso aqui, porque eu sei que não tem resposta pronta ainda, mas existem perguntas que já foram feitas, e existe esse movimento que já está em curso. Então, só para pontuar isso. Muito importante, Cris, esse lembrete, né? Porque senão fica parecendo que não há o que fazer, né? E já tem coisas sendo feitas, ainda que incipientes, e que sempre é tempo de fazer alguma coisa, né? Queria abrir um pouco para o Sussumo, para o Marcelo, para talvez pensamentos finais aí, para a gente poder ir encerrando esse nosso encontro de hoje. Bom, eu sinto particularmente que esse encontro só deu um aperitivo, né, para outros sobre esse tema, até sobre o tema masculinidade tóxica. Acho que vale a pena a gente ter um encontro com esse tema. Acho que está muito caro aí. E é isso. Acho que eu tô aqui num lugar de muito aprendizado. Vocês viram que a minha convivência aqui eu aprendo muito. E é sempre bom estar aqui. Obrigada, Sussumo. É, eu vejo como algo muito importante diálogos como esse para tentar clarear, né? Mas acho que como foi todo mundo falou, é algo muito difícil, né? Volto a falar dessa pesquisa da Vivian que mostra, né, que as pessoas até acham que têm, mas acham que não são. E, na minha opinião, isso é o ponto principal, porque se eu nem enxergo, se eu vejo, mas não me vejo como um agente ativo nisso, é onde está a raiz do problema, né? Então, aumentar essa clareza e esse entendimento do que é ou como a sua ação pode gerar algumas coisas. E hoje em dia é muito complexo isso, sabe? Eu acho que é muito complexo, porque mesmo como sendo psicólogo, né? Quando a gente pega e fala alguns termos que na faculdade eu podia usar, mas hoje eu não posso usar mais porque, sabe? Então tá todo mundo meio perdido na ação e na fala. Então eu acho que o diálogo e a busca pelo entendimento do que é aquilo que as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem enxergar, eu acho que é o grande ponto, né? Eu acho que, na minha opinião, é a única saída. Se não houver clareza, é muito difícil. E então eu acho muito valoroso e muito importante, né? E, e é um trabalho de olhar sempre para si mesmo, né? Aonde está. Acho que, mas aí está dentro do processo de evolução e de crescimento de todo ser humano. Em algum ponto ele vai estar nisso. Não tem jeito. Ou de um lado, ou Obrigada, de outro. Marcelo.
Gente, eu queria agradecer demais esse bate-papo, né? Também acho que a gente só tocou na pontinha do iceberg, né? Mas, assim, foi um privilégio, assim, poder conversar sobre isso e concordo, né, com vocês, assim, eu acho que trazer visibilidade é um dos pontos para isso, né? E a gente precisa continuar falando sobre isso, se expor, sair da nossa zona de conforto, né? De mesmo que eu não saiba, como que eu posso me olhar? Eu acho que além desses três caminhos, né, que a Cris colocou, tem um que é muito simples e que é o questionamento da nossa intenção, né? Como que eu quero me colocar no mundo? Se eu estou atento a isso, e como a Nathalie falou, não existe talvez, e eu estou inserido num contexto de machismo estrutural, qual é o meu compromisso hoje? Né? Qual é a minha intenção de ação hoje? Pelo menos como um, um guia a ser seguido. Eu posso não conseguir, porque eu vou ser atravessado por uma série de outras coisas, mas qual que é a minha intenção? Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode começar aí. E sair da nossa zona de conforto, né, para perceber que realmente tem coisas que eu não consigo perceber e como que é olhar para isso sem me sentir atacado pessoalmente. Eu acho que esse é um ponto que é super importante também. Então é isso, gente. Se você gostou desse episódio, comenta pra gente, compartilha, né? Queria agradecer demais a presença das nossas convidadas, dos homens aqui também discutindo sobre esse assunto. Obrigada por toparem. E espero que tenha gerado reflexões. A gente quer ver também, né? Comenta aqui se você acha que tem algo a ser comentado. A gente quer muito te ouvir, né? Principalmente se você não foi representado pelas falas aqui desse episódio. Então é isso, pessoal. Um beijo para todo mundo. Compartilhem, curtam e espero encontrá-los novamente na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.